Capítulo 41. Parecia uma eternidade o tempo que ele ficou lá. Petrisse nunca imaginou que o tempo poderia custar tanto a passar. O gato voltou, o mesmo que o assustara antes, e Petrisse observou seu retorno cauteloso, lento e sinuoso para o local de onde eles o haviam enxotado. Petrisse conseguiu ver o gato enquanto ele ainda se achava na rua, mas depois, quando se aproximou da linha dos prédios, a sombra mais fechada o engoliu. Você pode matar um rato, Petrisse se viu falando mentalmente com o gato, com inveja, e as pessoas o elogiam por isso. E o seu tipo de rato apenas morte, não suga o nosso sangue. Algo reluziu ali, adiante. Depois se apagou. Foi surpreendente a clareza com que ela viu a chama do fósforo. Não esperava que fosse capaz. Era pequena, mas, por um momento, pareceu extremamente vívida, como uma borboleta amarela luminosa, com as asas inteiramente abertas, presa por um segundo contra um fundo de veludo negro, e em seguida libertada para voar outra vez. Imediatamente Petrisse ligou a ignição. Contornou a esquina e levou o carro até junto de Bill, com uma habilidade furtiva. Nada mais do que um suave chiado e um sibilo dos pneus. Bill tinha virado e entrado de volta no prédio, antes que Petrisse chegasse ali. O cigarro que ele usara para avisá-la jazia no chão, já apagado. Ela não sabia onde Bill tencionava colocar aquilo que ia trazer, na frente ou atrás. Petrisse estendeu a mão e abriu a porta de trás, do seu lado, deixou-a assim pronta à espera dele. Em seguida, Petrisse olhou firme para frente, através do para-brisa, com um tipo estranho de rigidez, como se fosse incapaz de mover o pescoço. Ouviu a porta abrir e ainda não era capaz de girar o pescoço. Ela fez um esforço com um repelão, mas o pescoço se achava travado em uma espécie de rigidez de terror mortal e incapaz de virar sua cabeça para o lado. Escutou passos lentos, pesados, sobre a calçada áspera, os passos dele. E acompanhando-os um rumor mais brando, uma espécie de rangido, como quando dois sapatos se acham com o lado mais macio voltado para baixo ou simplesmente inclinados de lado e se arrastam deste modo, sem que o peso os pressione de todo no chão. De repente a voz de Bill arfou com premência, quase no seu ouvido, deu a impressão. A porta da frente. A porta da frente. Ela não conseguiu virar a cabeça, mas conseguiu pelo menos mover os braços. Estendeu-os sem olhar e abriu a trava da porta para Bill. Ela ouviu a própria respiração assobiar na garganta, como o som de um bico de chaleira quando chia, anunciando a proximidade de um transbordamento catastrófico. Alguém se acomodou no banco ao seu lado, exatamente da maneira que se faz qualquer um, com a mesma pressão ruidosa sobre o couro. Ele esbarrou no lado dela, tocou-a aqui e ali. O bloqueio muscular se partiu e Petrisse virou a cabeça para o lado. Ela estava olhando para o rosto dele, não de Bill. Os olhos ombeteiros abertos na escuridão. A cabeça dele teve de virar na direção dela, como a dela havia virado na direção dele. Não poderia permanecer inerte para tornar completo o pavoroso confronto. Mesmo na morte, ele não a deixava em paz. Um grito estrangulado se retorceu na sua traqueia. Não, nada disso, disse a voz de Bill, ao lado do cadáver. Dê a volta para o banco de trás. Eu quero ficar no volante. Quero que ele fique junto de mim. O som da sua voz produziu um efeito estabilizador sobre ela. Eu não tinha intenção de fugir, sussurrou Petrisse, de modo obscuro. Saiu do carro e entrou de novo pelo outro lado, amparando-se no veículo para se apoiar no breve trajeto de uma porta a outra. Ela nem soube como foi capaz de fazê-lo, mas fez. Bill devia saber o que ela estava passando, embora não olhasse para Petrisse. Eu bem que disse para você ir para casa, lembrou Bill com calma. Estou bem, respondeu ela. Eu estou bem. Vamos em frente. Sua voz soou metálica como um disco muito gasto, tocado por uma agulha empenada. A porta fechou com um estalo e o carro se pôs em movimento.
Bill fez o carro rastejar vagarosamente nos primeiros momentos, segurando o volante apenas com uma das mãos. Petris o viu estender a outra mão e baixar um pouco a aba do chapéu sobre o rosto ao seu lado. Bill ainda achou oportunidade de lhe dizer algumas palavras de encorajamento, cônscio da presença dela no banco de trás, embora não tivesse voltado os olhos para ela. Pode me ouvir? Sim. Tente não ficar assustada. Tente não pensar no assunto. Tivemos sorte até agora. O cheque, o caderninho estavam com ele. Ou nós fazíamos isso, ou não tínhamos saída. Encare as coisas desse ponto de vista. É o único modo. Você está me ajudando também dessa maneira. Veja, se você ficar tensa demais, eu vou ficar tenso demais também. Você me contagia. Estou bem, disse ela, com o mesmo balido mecânico de antes. Vou ficar calma. Vou manter o controle. Vamos em frente. Após isso, nada falaram. Como seria possível em uma viagem como aquela? Petris conservou os olhos voltados para fora. Ficou olhando pela janela o mais que pôde. Depois, quando isso se tornou cansativo, dirigiu os olhos para o teto do carro por um momento, a fim de descansar. Ou para o chão, à sua frente, para qualquer direção, exceto para a frente, onde aquelas duas cabeças, ela sabia, estariam balançando de leve, sincronizadas na mesma vibração. Ela tentou fazer o que Bill dissera. Tentou não pensar no assunto. Estamos voltando para casa, vindo de um baile, disse para si mesma. Ele está me levando para casa, de volta do Country Club, só isso. Estou usando aquele vestido de malha preta com discos dourados. Olha, está vendo? Estou usando aquele vestido preto com discos dourados. Tivemos uma discussão por isso, eu vou atrás e ele vai sozinho na frente. A testa de Petris se achava um pouco fria e molhada. Ela a enxugou. Ele está me levando para casa, de volta do cinema. Disse para si mesma. Vimos. De repente perguntou para ele em voz alta. Qual era o nome desse filme que acabamos de ver? Muito bem, respondeu Bill, logo em seguida. É isso mesmo. Uma boa ideia. Vou dizer o nome de um filme. Vamos levar a ideia adiante. Levou apenas um momento para lembrar-se de um filme. Mark Stevens, em Sinfonia do Passado. Respondeu de súbito. Haviam assistido a esse filme séculos atrás, na última terça-feira. Recorde a história desde o início até o final. Se você se perder, eu ajudo. Petris respirava com esforço e sua testa continuava a se umedecer o tempo todo. Ele compunha canções, disse Petris para si mesmo, e levou sua irmã de criação para um espetáculo de variedades, e ouviu uma das suas músicas cantadas no palco. O carro fez uma curva e as duas cabeças no banco da frente se inclinaram juntas. Uma delas quase pendeu sobre o ombro do outro. Alguém as separou. Petris tratou de fechar os olhos às pressas. Em que hora a canção que dá título ao filme aparece na história? Ela hesitou. Era no número de abertura que os dois ouviram da galeria do teatro. Bill havia parado num sinal e um táxi parou ao lado deles, janela com janela. Não, essa música foi... Olhou para o táxi. Olhou para o táxi de novo. Do jeito vago que olhamos para algum objeto, quando estamos tentando recordar alguma coisa que nada tem a ver com aquilo. A música foi Hello My Baby, o número de dança, lembra? A música título só veio no final. Ele não conseguia achar uma letra para pôr na melodia. Lembra? O sinal abriu. O táxi saiu na frente, retomando com mais presteza o movimento. Petris comprimiu as costas da mão na boca, cravou nela os dentes. Não posso, suspirou para si mesma. Não posso. Queria gritar para Bill. Abra a porta, deixe-me sair. Eu não sou corajosa. Pensei que podia, mas não posso. Não quero saber de mais nada. Me deixe sair do carro agora mesmo, aqui mesmo onde estamos. Pânico, é isso que chamou de pânico. Ela mordeu com força a sua própria pele e o ardor do arrebatamento frenético cessou. Bill agora dirigia um pouco mais depressa, mas não depressa demais, não depressa o bastante para atrair suspeitas ou chamar a atenção de algum olhar errante. Agora estavam nos arredores da cidade, seguindo a estrada que margeava os trilhos da ferrovia. Aqui o normal era o carro andar um pouco mais depressa.
Levou certo tempo para Petris entender que a parte mais arriscada havia passado. Estavam fora de Caulfield, livres da cidade, ou pelo menos livres da sua parte mais movimentada. Nada havia acontecido, nenhum fato desfavorável. Não haviam arranhado a lataria de algum outro carro. Nenhum policial se aproximara deles para adverti-los acerca de alguma infração ou para espiar dentro do carro. Todas essas coisas que Petris tanto temia não se haviam concretizado. Foi uma viagem completamente livre de incidentes. Os dois podiam perfeitamente estar sozinhos no carro, levando em conta o risco que corriam para quem visse de fora, mas de dentro, por dentro ela se sentia toda contraída e velha, como se houvesse rugas permanentes no seu coração. Não foi só ele que morreu nesta noite, Petris pensou. Eu também morri. Em algum ponto do caminho, neste carro. Quer dizer que não deu certo. Foi tudo em vão. Era melhor ter ficado lá, ainda viva, levar a culpa e receber o castigo. Agora se encontrava em Campo Aberto, a última fábrica de caixas de papelão construída a uma distância sensata dos limites da cidade. A última chaminé de uma cervejaria abandonada. Até isso já havia ficado para trás. A pista da estrada começara a subir de forma muito gradual. A larga faixa dos trilhos da ferrovia, por efeito de um contraste ilusório, parecia afundar ainda mais. A bem construída proteção de concreto que acompanhava a margem da estrada na saída da cidade não chegava até aqui. Agora havia apenas um declive natural, extremamente íngreme, mas coberto de capim e arbustos. Bill parou de repente, sem nenhum motivo aparente, com duas rodas fora da estrada, no lado da ferrovia. Ele parou o carro. Era todo o espaço que havia, só dava para duas rodas do carro. Mesmo assim, era uma posição bastante precária. O declive começava logo ao lado da porta do carro. Por que aqui? Ela perguntou num sussurro. Bill fez um sinal. Escute. Está ouvindo? Era um som de nozes se estraçalhando, como uma vasta quantidade de nozes rolando, sendo partidas e abertas. Eu queria tirá-lo da cidade, Bill explicou. Saiu e desceu o declive, os pés escorregando até que Petris só conseguia vê-lo, da cintura para cima. Ficou olhando para baixo. Em seguida, Bill pegou alguma coisa, talvez uma pedra ou algo assim. Petris viu que ele a atirava para longe. Depois ele virou a cabeça um pouco e deu a impressão de ficar ouvindo. Por fim, voltou para o carro, apoiando os pés de lado para ganhar mais impulso na subida do declive. É um vagaroso trem de carga, disse ele, indo para fora da cidade. Está no trilho de dentro, quer dizer, este bem junto de nós, aqui embaixo. Pude ver um farol passando no teto de um dos vagões. É uma composição extraordinariamente comprida. Acho que os vagões estão vazios. E vem vindo muito devagar, quase rastejando. Joguei uma pedra e ouvi chocar-se contra o teto de um dos vagões. Ela já tinha adivinhado, podia sentir sua pele arrepiar-se. Bill se curvou sobre o corpo, no banco da frente, vasculhou os seus bolsos, arrancou algo do bolso de dentro do paletó, uma etiqueta ou algo assim. Eles não seguem direto, como fazem os trens de passageiros. O trem deve ter que parar naquela passagem de nível, não muito longe daqui. Você sabe qual é. A locomotiva deve estar chegando lá agora. Petris reprimiu sua repulsa de novo. Estava decidida, embora dessa vez a coisa fosse mais difícil do que havia sido na porta do prédio. Eu devo. Você quer que eu... E Petris se preparou para sair do carro ao lado dele. Não, respondeu Bill. Não. Fique no carro. Tome conta da estrada. O declive é tão íngreme que quando passamos de certa altura, levando alguma coisa, basta deixar que caia sozinha até o fundo. Mais embaixo o terreno foi capinado e a queda é bastante acentuada. Abriu a porta do carro o máximo possível. Como está a estrada? Perguntou. Petris olhou para trás por toda a extensão da estrada, depois para a frente. A pista em aclive à sua frente tornava a visibilidade ainda melhor. Vazia, ela respondeu. Não há sinal de luzes se movendo em parte alguma. Bill baixou o rosto, fez algo com seu braço. Depois as duas cabeças e os dois pares de ombros se ergueram ao mesmo tempo. Um minuto depois, o banco da frente estava vazio.
Petri virou-se e olhou para a estrada com toda a atenção. Nunca mais poderei sentar no banco da frente deste carro. A ideia passou pela sua cabeça. Eles vão ficar imaginando o motivo, mas vou sempre resistir. Sempre vou lembrar o que esteve ali nesta noite. Bill teve muito trabalho para levar o corpo pela borda do barranco. Teve de travar o peso dos dois ao mesmo tempo e o peso era dobrado. Quando, de repente, um dos dois tombou após uma tropeção. O coração de Petri subiu até a garganta, como se houvesse uma polia, uma correia giratória, ligando os dois homens ao seu coração. Em seguida, Bill recobrou o equilíbrio. Depois, quando ela conseguiu enxergar Bill apenas da cintura para cima, ele se curvou como se largasse alguma coisa à sua frente. E quando se aprumou de novo, estava só. Petri só via Bill e mais ninguém. Ele se limitou a ficar de pé, esperando. Era um jogo, uma aposta dramática. O último vagão, o vagão onde viajavam os agentes ferroviários, podia ter passado de repente e não haveria mais trem algum para levar para longe a carga que eles haviam trazido. Haveria apenas os trilhos lá embaixo revelando o que jazia estirado sobre eles, tão logo o dia clareasse. Mas Bill havia acertado. O ruído de casca de nozes quebrando diminuiu, começou a subir. Uma espécie de tremor de madeiras, sacudindo, veio avançando, passou por ele e seguiu adiante. Depois um outro, depois o silêncio. Bill se abaixou de novo. As mãos de Petri cobriram seus ouvidos, mas era tarde demais. O som atingira antes. Foi um baque oco, repugnante, como ocorre quando larga um saco pesado, só que, numa queda assim, um saco arrebenta, e esse não arrebentou. Petri baixou a cabeça sobre o colo e cobriu os olhos com as mãos. Quando ergueu o rosto de novo, Bill estava de pé ao seu lado. Parecia um homem que se mantinha sob controle, mas sem saber ao certo por quanto tempo poderia conter a perturbação. Ele ficou firme, disse Bill, preso naquele passadiço, ou seja lá o que for, que atravessa o meio do telhado dos vagões. Mesmo no escuro, deu para ver o corpo, mas não deu para ver o chapéu dele. Caiu e rolou pelo lado do trem. Petri quis gritar, pare, não me conte nada. Não quero saber de nada. Já sei demais. Porém não gritou. E em todo caso o assunto estava encerrado. Bill voltou para o carro e segurou o volante, sem esperar que o trem recomeçasse a andar. Logo voltará a andar, disse ele. Tem que andar. Já vinha seguindo viagem até aqui. Não vai ficar parado ali o resto da noite. Levou o carro até o leito da estrada de novo. Em seguida fez uma volta inteira, virando na direção de Caulfield outra vez. E nada passou por eles, nada passava pela estrada. Em nenhuma outra noite essa estrada poderia se achar assim tão vazia. Bill deixou os faróis iluminarem a pista à sua frente. Quer vir para a frente e ficar ao meu lado? Ele perguntou com voz serena. Não. Petri respondeu sufocada. Não posso. Não neste banco. Ele pareceu compreender. Eu apenas não queria que você ficasse sozinha, explicou compassivo. De um jeito ou de outro, vou ficar sempre sozinha daqui para frente, onde quer que eu sente, murmurou Petri. E você também. Os dois estaremos para sempre sozinhos, mesmo juntos.